Fala galerinha do YouTube, meu nome é Diego Vieira, eu sou investidor e trader de criptomoedas e no vídeo de hoje eu vou trazer um setup muito polêmico, várias pessoas vão dizer que eu sou louco, e um setup que pode até fugir daquilo que eu ensino para vocês, que é não se alavancar muito. Mas esse setup de 100x de alavancagem que eu estou trazendo hoje para vocês, ele não é tão perigoso de se operar assim. Assista o vídeo até o final e vai entender como funciona esse setup. Bom, pessoal, como que funciona o nosso setup? Bom, pessoal, esse aqui é um trade real que eu fiz, tá? Eu já fechei essa operação, já postei no nosso grupo do WhatsApp, tá? Inclusive o link está na descrição, se vocês quiserem acessar. Vocês vejam que eu entrei aqui vendido, tá? Eu fiz um short com alavancagem de 100x, tá? E nessa operação, com apenas 2 dólares, eu consegui realizar 131 dólares de lucro. E como eu fiz isso? Se vocês observarem aqui, eu fiz 175%, mas esses 175% não são em cima de 2 dólares apenas. Por quê? Porque durante a operação de short, eu fui aportando os próprios valores que eu ganhava dentro da operação. Tá? Eu vou te explicar aqui como que funciona na prática. Se vocês observarem, pessoal, o meu preço de entrada ele ficou na faixa de 2.438. Tá? 2.438. E o meu preço de referência, quando eu postei o vídeo, ele estava em 2.397, tá? Então, na hora que eu postei, que eu tirei essa foto do meu ganho, eu estava na região de 2.397, tá? O que daria aqui nessa região, tá? Então, pessoal, olha só, se a gente traçar aqui uma porcentagem aqui, a moeda fez aqui 2%, tá? 2,3%. A gente teria feito 200%, tá? E por que deu toda essa diferença no preço? Justamente pelo seguinte, pessoal. Porque, na verdade, essa entrada de 2.438 não foi a entrada real que eu comecei o trade, tá? Eu comecei esse trade aqui, ó, em 2.485, tá? 2.485. Eu comecei com apenas 2 dólares nessa região, tá? E terminei o trade aqui embaixo em 2.387. Aí você me pergunta, mas como você fez 131 dólares de lucro com apenas 2 dólares, tá? Se a gente tivesse só operado esses 2 dólares, alavancado em 100x, a gente teria feito 385%, porque aqui deu 3,85% de baixo. Nós teríamos feito 385% de lucro, tá? 385% de 2 dólares dariam 7 dólares e pouquinho, tá? E como que eu fiz 131 dólares? Esse tipo de estratégia que eu vou passar para vocês aqui, na verdade ele não é um setup, tá? E sim uma estratégia de alavancagem. É uma estratégia muito arriscada? Sim, é uma estratégia muito arriscada. Mas se você fizer da maneira correta, o seu risco vai diminuir muito. Seria como você fizesse uma alavancagem de 10x, 8x, tá? Com esse tipo de estratégia. Só que você tem que se atentar em duas coisas. Isso é um scalping, ou seja, é um trade de curto prazo e rápido. E você vai ter que ficar o tempo todo mexendo no seu stop loss, para você não correr o risco de perder dinheiro nesse tipo de operação. Como que funciona? O aporte que eu fiz aqui foi de nada mais, nada menos do que 2 dólares. Só que esses 2 dólares eu entrei em margem cruzada com 20 dólares de caixa para segurar uma possível variação do mercado. A primeira parte do trade é a mais importante, porque depois que você começa a ganhar nesse tipo de scalping, aí você vai fazendo aportes e vai virando uma bola de neve. Eu vou explicar aqui na prática e detalhadamente como que funcionou esse trade meu. Eu já venho treinando esse tipo de scalping há vários dias, tá? E hoje eu resolvi gravar esse vídeo e passar para vocês qual que é esse tipo de estratégia que eu uso. Aí muita gente deve estar se perguntando agora, ao invés de você entrar com 2 dólares alavancado em 100x, por que você não entra 20 dólares alavancado em 10x? Seria a mesma coisa. Na verdade, não é a mesma coisa. Por quê? Por causa de um fator, que
que é o fator da multiplicação composta por causa da alavancagem. Eu vou explicar aqui na prática como funciona. Na verdade, nesse trade eu entrei nele na posição de 2.486. A cada 0,5% de baixa que a moeda tinha, eu ganhava 50% de lucro no meu trade. Ou seja, como eu estava alavancado em 100x, a cada 0,50% que eu ganhava aqui de baixa, eu conseguia ter um lucro de 50%. Então, como que funcionou esse trade? Eu entrei nessa posição aqui, tá? 2.486 no Ethereum, apostando em baixa no gráfico de 15 minutos. Quando eu fiz aqui 0,50% de ganho, o que eu fiz? Eu já tinha 50% de ganho dos $2, ou seja, eu tinha $20 de caixa e mais $1 que eu ganhei. Tá? Nesse patamar da operação, o que eu fiz? Eu retirei $2, ficando assim com $19 de caixa e $4 aportados numa alavancagem de 100x. Tá? Continuando o trade, quando eu fiz mais 50% de lucro aqui, eu já tinha $2 de lucro, porque agora na operação eu já estava vindo com $4. E eu fiquei com $21 de caixa. Nessa posição, o que eu fiz? Eu tirei $4 e aportei de novo na operação. Ou seja, eu fiquei com $8 numa alavancagem de 100x e fiquei com $17 de caixa. Na próxima operação, que eu ganhei 0,50%, eu já tinha ganhado $4, ou seja, eu tinha de caixa $21 e $8 na operação. O que eu fiz? Eu tirei mais $4 e aportei na minha operação. Nesse patamar eu estava com $12 alavancado em 100x e um dinheiro em caixa de ainda $17. Por que eu não dobrei dessa vez? Porque eu não posso sacrificar o meu dinheiro de caixa. Tá? Esse dinheiro de caixa é o dinheiro que pode me segurar numa possível reversão da moeda. Tá? Depois eu vou explicar como que vai funcionar o stop loss. Eu já tinha $12 aportado em 100x e $17 de caixa. Quando eu consegui aqui mais 50% de lucro, eu ganhei $6 de lucro. A partir desse momento, pessoal, o que eu fiz? Eu tirei $4 do meu caixa e aportei junto com os 12. Nessa posição do trade eu tinha $16 alavancado em 100x, eu já tinha $8 de lucro. Ou seja, eu estava com caixa de $28 e um aporte de $16. O que eu fiz? Eu tirei esses $8 e aportei em cima do meu aporte, ficando assim com $24 aportado, numa alavancagem de 20x, e continuei ainda com $20 de lucro. Continuando o trade, quando eu fiz mais 0,50% de lucro, eu já passei a ganhar $12. Ou seja, eu tinha $32 de caixa e $24 aportados. O que eu fiz? Eu tirei esses $12 e passei a ter $36 aportados numa alavancagem de 100x e ainda continuando ter $20 de caixa. Continuando o trade, pessoal, eu consegui mais 50% de lucro e nesse patamar da operação eu já estava ganhando $18 de lucro. Ou seja, eu estava com $38 de caixa e $24 aportados e $36 aportados. O que eu fiz? Eu tirei esses $18 do meu caixa e aportei ainda mais, ficando então com $54 de aporte e obtendo $20 de lucro. E ainda tendo $20 no meu caixa. Então, pessoal, nessa parte do trade, o meu preço de entrada, como eu fui aportando durante a baixa, ele foi diminuindo e chegou no patamar aí de 2.438, tá? Então eu achei muito arriscado agora continuar aportando mais, porque quanto mais dinheiro eu aportasse, mais o preço de entrada cairia, tá? E qualquer movimento alto aqui da moeda aqui poderia me estopar. Nessa posição eu já deixei o trade seguir e correr, tá? E aqui eu cheguei a fazer 82% de lucro, tá? Como eu já havia fazendo aportes no trade, isso foi tornando juros compostos e multiplicando o meu capital, até chegar
a quantia de 131 dólares de lucro. Então, pessoal, o mais arriscado aqui desse trade é a primeira entrada. Aqui você vai ter que fazer uma entrada muito precisa. Aqui eu utilizei o Price Action para conseguir fazer essa entrada. No gráfico de 15 minutos aqui eu analisei que poderia ser um topo duplo, tá? Então eu entrei e tentei entrar o mais preciso aqui possível para mim aproveitar essa queda. E lembrando, pessoal, esse tipo de estratégia, isso não é recomendação de investimento. É apenas uma matemática que a gente consegue fazer dentro do mercado para alavancar o capital da gente. Todo trade em futuros tem um risco e basta você querer correr esse risco ou não. Com esses 131 dólares que eu ganhei, eu poderia arriscar mais vários outros trades com essa mesma estratégia de aporte. E é isso aí, pessoal. Eu acho que isso aí mereceu um joinha e uma inscrição no canal. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e avalie se tornar membro da nossa comunidade. A gente tem uma sala de sinais e um grupo fechado onde a gente debate as melhores entradas e oportunidades que o mercado pode ter. Sucesso para todos e tchau, tchau.